Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um ConteCast, uma idealização das entidades contábeis. E nós temos aqui hoje dois grandes presidentes, que daqui a pouco eles já vão se apresentar. E nós temos aqui também hoje o candidato George Neder. Olá. Ele é candidato pelo Partido Novo. Eu sei que ele é um aficionado, um apaixonado pelo Rio de Janeiro. Mas eu gostaria que você nos dissesse quem é George Neder. Olha, primeiramente eu quero agradecer a vocês pela essa oportunidade maravilhosa de estar conversando com o setor, na verdade, com vocês como os representantes, mas como o setor que é o grande parceiro de todo mundo que produz no Rio de Janeiro. Além de serem, evidentemente, além também daqueles que são empreendedores por si próprios, né, que têm as suas empresas de contabilidade, mas é o setor que realmente nos recorre, que nos socorre, a quem nos recorremos sempre. E o nosso esforço indo para a política é justamente o de transformar o Rio de Janeiro num parceiro de quem produz e facilitar justamente, eu espero, o trabalho de vocês, quando vocês nos dão a luz de para onde seguir, qual o melhor caminho, que juntos a gente possa chegar mais longe no estado do Rio de Janeiro, com mais segurança jurídica, com mais previsibilidade das coisas, com mais tranquilidade para todos nós trabalharmos. Eu sou o George Neder, eu tenho 42 anos, a minha formação é Engenharia Civil pela UFRJ, Direito pela PUC-Rio, um Master em Administração em Grenoble, na França, e empreendo na engenharia há 18 anos. Porém, eu sempre fiz em paralelo as coisas, ao meu trabalho, ao meu estudo, eu sempre fiz as coisas que eu acredito. Então, na minha época de faculdade, da UFRJ, eu presidia o Centro Acadêmico de Engenharia. Na PUC, eu criei e coordeno há 17 anos o projeto Dom Helder Câmara, que é um projeto em que eu corrijo deficiência de português e matemática de 100 crianças por ano e as preparo para os exames de admissão de bons colégios públicos, como Pedro II, Militar e Capiuerge. E também sou vice-presidente da ABB Rio, que é um clube na Lagoa, ali entre Monte Líbano e o Paissandu. Então vem a vida confortável, mas você chega no momento da vida em que, por exemplo, as crianças que eu recebo no projeto, elas já têm menos idade do que tempo que eu tenho realizando o projeto, né? E você começa, em dado momento, você começa a se pensar se o que você está fazendo é eficaz, sabe? Ou se você não deveria estar fazendo em outro local para que aquilo ali não continuasse como você vê todos os anos, em que dos 641 mil alunos da rede pública municipal, né? A gente faz a divulgação, porque a gente trabalha com o último ano do ensino fundamental 1, 500 crianças se inscrevem, a gente seleciona 100 para as nossas 3 sedes e deixamos 400 do lado de fora. E por mais que nos dê uma grande alegria a gente fazer isso, a gente observa que o que nós estamos fazendo é para poucas e nós somos poucos os que podemos fazer. Então o que nós fazemos não muda a realidade. É mais ou menos como se o que nós fazemos como projeto social é o varejo e a política é o atacado. Então a política requer que alguns de nós prestem um serviço, como existe o serviço militar, por exemplo, preste um serviço durante um período das suas vidas à sociedade e depois volte para a iniciativa privada. A política por si só não é carreira, não vejo como carreira, vejo como uma prestação que nós fazemos, exatamente como cada um aqui à frente de uma instituição, de uma entidade, sabe? Então é justamente esse o sentimento e a necessidade que nós temos de estarmos lá, sabe? Eu tenho certeza que se mais representantes do setor estivessem lá, mais pessoas com domínio, com conhecimento que vocês têm de contabilidade, o Rio de Janeiro não estaria como está hoje. Rio de Janeiro hoje, 21º no índice de transparência. Rio de Janeiro hoje, na escala Brasil de transparência, 21º na qualidade da informação contábil e fiscal, sabe? Esse é o Rio de Janeiro que a gente tem e por falta justamente da gente estar lá brigando para que não seja assim.
sabe? Então, vocês que estão aí, eu estou aqui hoje como candidato, mas na verdade eu não posso deixar de fazer uma provocação a quem eu acho que tem tanto conhecimento útil para o Rio de Janeiro como vocês, sabe? Enfim, essa fica aí a provocação e tenho certeza que se eu estiver na política depois eu vou ficar enchendo o saco de vocês, batendo na porta de vocês o tempo inteiro e querendo inclusive que alguns de vocês estejam lá na política. Que a gente precisa. Assessoramento, né? Assessorar, né? Assessorar e estar lá na ativo, sabe? Representando e tudo mais. Acho que tem que ser isso, sabe? Vocês ficam socorrendo as pessoas na ponta, mas um de vocês lá é capaz de resolver o problema na origem, entendeu? Antes que o problema aconteça na ponta para todo mundo. Que maravilha, que maravilha. Pessoal, já deu para perceber que o Jorge é um aficionado aqui na contabilidade, né? Olha, nossos contadores lá no alto. Olha, vamos dizer, depois eu vou agradecer aos meus aqui, mas assim, é a noção da importância de vocês, sabe? Obrigada. A gente deu para conhecer um pouquinho do Jorge. Eu nem me apresentei antes, né? Essa que vos fala aqui, eu sou Ilan Reis, eu sou empresária contábil. Atualmente estou vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina do Conselho Regional de Contabilidade. E agora eu vou pedir para um grande presidente aqui do sindicato se apresentar e fazer uma perguntinha também para o nosso candidato. Obrigado, Ilan. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, Jorge. Eu sou Renato Mansur. Hoje também, eu sou empresário contábil, como a Ilan também. Já estou nesse ramo há mais de 30 anos. Maravilha. E estou aí no meu segundo mandato. Estou presidente do SESCOM do Rio de Janeiro. Muito importante tudo que você se deu depoimento aqui do início. Muito relevante para nós. E esse é o papel que o podcast, né, o ContiCast nosso, se propõe. Né, trazer a área contábil também para a política, porque Sim. Todos nós temos que nos aproximar dela, porque afinal é através dela vão ser geridas as nossas vidas, nossas empresas. Exato, né? Exato. E nesse sentido é muito importante, muito relevante o que você falou aqui. Como você é do setor privado, é empresário, né? Então eu acho isso tudo muito relevante, muito importante, que você vai com um espírito Sim. do setor privado para dentro do setor público. Né? E a gente sabe que isso tem dado muito certo. Né? A gente olhar o panorama nacional, a gente tem visto que isso tem sido Sim. muito importante. Sim. Né? Então eu te trago aqui uma pergunta, né? Vamos lá. Por que você quer ser o deputado estadual, né? Bom, eu estava contando para vocês da minha constatação de quão limitado é o nosso alcance fora da política para resolver os problemas. Se fôssemos muitos querendo e fazendo na sociedade, talvez tivesse realmente um impacto maior. Mas infelizmente não é. Né? E pelo contrário, o que a gente vê é que ainda são poucas as pessoas que estão dispostas a fazer o sacrifício de você, quando você tem a tua vida equilibrada, e tudo mais, muitas vezes você não está olhando para esses problemas que acontecem. E o Rio de Janeiro que nós queremos, ele está separado do Rio de Janeiro que nós temos de tantos problemas pela política. Quando nós temos 5 governadores presos e um impeachmentado, e eu não conheço nenhum outro local que tenha um histórico tão ruim, a gente precisa entender que a gente tem que poder fazer é dever fazer. Então, você fala assim, olha, eu preciso ir, eu tenho consciência disso, tenho consciência de que eu não posso ignorar a realidade. A Ayn Rand dizia que você pode até ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. E o que nós temos feito no Rio de Janeiro é pagar esse preço. A gente ignora a realidade. A realidade traz as suas consequências de volta para a gente. Então, o Dom Helder primeiro me despertou essa questão de que fora da política muito pouco se pode fazer. E depois você observar que o Rio de Janeiro vem caindo no ranking de competitividade, se tornando um estado. O Rio de Janeiro hoje, no ranking de competitividade, é pior do que todos os estados
da região Sudeste, Sul e Centro-Oeste. E isso faz com que nós nos tornemos cada vez mais um estado pobre. Não digo pobre no PIB, que nós ainda temos um óleo e gás, por exemplo. Aliás, o óleo e gás, cabe aqui um recorte. Hoje começa a Rio Oil and Gas. E o Rio de Janeiro, se fosse, o Brasil é o 9º produtor mundial de óleo e gás. Está no anuário da Firjan, que saiu há 3 semanas. O Rio de Janeiro sozinho, se fosse um país, seria o 10º do mundo. Então nós somos um estado rico, mas nós estamos nos transformando num estado pobre em todo o resto. O ranking de competitividade mostra isso. E as ruas mostram isso. A violência mostra isso. As pessoas na rua mostram isso. Os amigos que se mudaram do Rio de Janeiro mostram isso. As empresas que estão indo embora mostram isso. Então, os indicadores são traduzidos pelo que a gente sente, pelo que a gente vive. E aí, a gente também, como empreendedor, sou apaixonado por educação, mas como empreendedor também, eu começo a ver que também a gente tem uma obrigação com o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro, em transformar o Rio de Janeiro num parceiro de quem produz. E aí vem, ou eu vou, ou eu espero o quê? A gente fechar as nossas empresas e ir embora do estado do Rio de Janeiro? Tem que começar em nós, né? Tem que ser a gente, se não nós, quem? E um olhar de trás para frente, na vida, como qualquer projeto, quando a gente toca, a gente olha de trás para frente, né? A vida é um projeto também que você passa, você olha de trás para frente e fala, ok, o que eu quero saber que eu fui, que eu fiz da minha vida. Então quer dizer que eu vivia num estado que precisava que alguém fizesse alguma coisa e eu não fiz? Não é mais dinheiro que vai não é mais dinheiro na iniciativa privada ou mais qualidade de vida que vai me fazer resolver como é que esse sentimento no final da vida. Então eu acho que a gente tem que ter, a consciência da gente nos obriga, cada um com a sua, mas nos obriga a satisfazermos as nossas consciências. E eu acho que eu só estarei em paz se eu realmente conseguir colaborar com o Rio de Janeiro. Perfeito. Agora eu trago agora um outro grande presidente também, que vai se apresentar e também direcionar a pergunta dele. Bem, boa tarde a todos e todas. Eu sou Magno, servidor público, diferente dos amigos, concursado. Trabalho no Estado de Janeiro há 28 anos, estou lotado na Controladoria Geral do Estado e estou presidente da Associação Servidores da Controladoria Geral do Estado no momento. Jorge, é um prazer enorme tê-lo com a gente, né? Já deu para perceber o nível do preparo e da qualidade da sua candidatura pelas suas falas. E a gente queria ouvir um pouquinho mais sobre suas conquistas, que você já começou a dar uma explanação aí. Bom, a vida tem sido sempre conciliar o trabalho com as coisas que eu acredito, né? Então, eu diria que conquistas como empresário, atuando no ramo da engenharia e depois deslocando para o imobiliário, onde eu concilio a engenharia para a gente, a empresa, com a atuação no mercado imobiliário, tem sido o que me dá, enfim, uma qualidade de vida muito boa. Ok. E na parte como cidadão, como pessoa, enfim, como carioca, como apaixonado pelo Rio, não só pelo Rio capital, evidentemente, mas acho que essa denominação de fluminense, eu como flamenguista é difícil dizer que eu sou fluminense, né? Então eu prefiro, quando eu disser que eu sou carioca, eu quero que todo mundo do estado do Rio de Janeiro entenda que é muito difícil para mim usar essa palavra. Não, eu sou fluminense. Mas eu, como cidadão, aí desde estar na universidade, lutando por assistência estudantil para os meus colegas, por excelência em ensino, pesquisa e extensão no centro acadêmico da engenharia, tanto na PUC, por estar lutando para que as pessoas tenham... Por que eu criei o Dom Helder há 17 anos atrás, né? Eu jogava bola ali, eu cresci na ABB, na Associação Atlética Banco do Brasil, jogando bola com os amigos da Cruzada São Sebastião. E quando eu terminei o Santo Agostinho, que eu fui para as universidades que eu quis, eu vi que as oportunidades deles cessaram. E eu tentei dar aula de reforço para eles, né, num projeto chamado Crescendo em Graça, de um pastor da Cruzada. Mas eu não consegui nada, porque eu estava chegando tarde demais. O déficit acumulado era muito grande.
Então, eu parei, percebi que o momento de atuar faz toda a diferença nessa história. Para o mesmo esforço, você pode ser muito mais eficiente se você fizer preventivamente. E o que eu fiz preventivamente foi peguei um livro na época do LTDS, Laboratório de Tecnologia e Desenvolvimento Social, do FRJ, escrevi o Dom Helder, comecei a bater na porta das empresas, eu tinha acabado de abrir, inclusive, a minha empresa de engenharia. E a PUC, que era a minha universidade no Direito, o professor Augusto Sampaio, queridíssimo professor Augusto Sampaio, vice-reitor comunitário, quis o Dom Helder. E desde então são 17 anos que a gente faz isso, esse trabalho com crianças. E as minhas maiores conquistas talvez sejam ver os alunos do Dom Helder aonde eles chegaram, cada um deles chegar. Porque nós somos cada um de nós, uma vida, tudo mais. E quando você vê vários deles ocupando já no mercado de trabalho, ocupando posições legais, que você sabe que seriam muito improváveis que ocorressem se estivessem na escola pública recebendo um ensino que hoje no Brasil só 9% dos alunos têm conhecimento adequado de matemática e 29% de português, você tem a noção de que você está multiplicando, as suas conquistas não são mais só as suas, são a deles todas, você pode comemorar um pouquinho, você ter ajudado. Como vice-presidente da ABB, eu procurei no clube implementar a mesma forma de gestão que eu acredito que a gente deve fazer na iniciativa privada, nas nossas coisas. Uma administração enxuta, valorizando quem trabalha. Os 53 colaboradores do clube a gente valoriza bastante, verticaliza bastante, o que verticaliza tanto quanto pode, e terceiriza os parceiros para reunir o máximo de parceiros possíveis prestando um serviço de excelência. Entendeu? E com isso, trazendo investimento de fora, e lá eu tenho 19 contratos, Escolinha de Vôlei do Bernardinho, Escolinha de Tênis do Guga, Murilo Bustamante na Luta, Restaurante Rio Brasa, restaurante, um outro buffet interno nosso, o Vó Sofia, Academia ProQuality, vem uma série de parceiros que fazem com que a gestão do clube, e eu sou voluntário, sou um gestor voluntário do clube, cada um com a sua expertise, faça um serviço melhor do que eu faria restaurante, melhor do que eu daria vôlei, melhor do que eu faria luta, melhor do que eu faria academia, com muito mais investimento. E o produto final para esse associado é um serviço melhor, por um preço de mensalidade menor do que tudo da região. Então, que é exatamente como eu acredito que pode ser o governo. A minha visão para o governo, já entrando nesse papo, é de que o governo deve dar liberdade econômica. O governo tem que olhar para duas pessoas, quem precisa e quem não precisa dele. Quem não precisa dele, liberdade econômica, ser parceiro para que possa produzir. Quem precisa dele, aí tem que ter assistência social mesmo, sabe? Porque todos nós podemos cair, entendeu? E a gente tem que ser, a solidariedade está na nossa Constituição, entendeu? Então isso nos obriga a ter uma acessibilidade social e a amparar quem precisa. Então, enfim, o clube eu administro dessa maneira. Criei um instituto de políticas públicas com os amigos chamado Coalizão Rio. Eu fui candidato em 2020. Bati na trave, foi uma eleição muito difícil com a pandemia, né? A gente não poder estar fazendo isso aqui era muito ruim, né? Mas foram quase 8 mil votos na primeira eleição. O Pedro foi eleito com 10, eu sou suplente dele. Estou muito feliz pelo trabalho que ele faz, me honra muito o trabalho dele como vereador pelo Partido Novo. E aí, na sequência, eu já tinha feito o Renova BR, que é a escola de políticos. O Renova BR era uma seleção de 31 mil candidatos de todos os partidos. 31 mil se inscreveram, nós fomos selecionados 1.700, depois nos tornamos 1.400, 620. No final, nós éramos 110 de todo o Brasil e de todos os partidos. E também fiz Fundação Novo, 160 horas de Fundação Novo. E aí eu abri esse instituto. Aí eu me senti confiante de estar com os amigos e discutir políticas públicas para o Rio de Janeiro com diversas pessoas do setor, de quem realmente entende. Firjan, FEComércio, indústria, CRC, tudo mais. E tantas pessoas que discutindo. O Samir Neme está lá, queridíssimo Samir Neme. Além disso, também temos o Sescom também, né? Sescom, que é fantástico, dos empresários e etc. Né? Bom, primeiramente assim, nós já sabemos que nós estamos há 7 dias, né, aqui das eleições, então vão ser dias muito aí
corridos. Tá tão corrido que quem estiver ouvindo o podcast agora não precisa esperar o final do podcast para começar a mandar mensagem para os amigos recomendando a gente, não. Já pode ouvir no podcast e ir mandando. Isso é verdade. Já achei o candidato aqui, ó, tá bom. Então, 30 mil. Já estamos na reta final, então eu gostaria de saber qual seria a sua prioridade para que nos próximos 4 anos o Rio de Janeiro esteja entre os melhores estados para se viver e fazer negócios. Primeiro de tudo, eu não posso jamais descuidar de educação, como as pessoas fazem. Educação, para mim, é um princípio básico. E quando a gente fala de liberdade, a gente depende de formação. Para você tomar qualquer decisão, eu vou tomar uma água, você precisa de formação. Qualquer uma das decisões que nós tomamos ao longo da vida decorre das informações, da qualidade das informações que nós tivemos, e isso depende da formação que você tem. Eu sou ferrenho defensor de meritocracia, mas meritocracia também pressupõe que todos tenham tido a mesma linha de largada. E isso hoje está muito longe da realidade. Então, tudo me leva a ser uma pessoa que gosta, apaixonado por educação. E aí, como é que a gente coloca a educação na agenda política do Rio de Janeiro, finalmente? O Rio de Janeiro, o que a gente arrecada como riqueza e os resultados educacionais nossos são descasados. Como é que a gente faz isso casar? Somente colocando a educação na agenda política. Como é que a gente coloca a educação na agenda política? Ora, como deputado estadual, se alterar o critério do repasse do ICMS para os 92 prefeitos, dentro do limite constitucional de 25%, baseado no índice da qualidade da educação municipal, a gente faz com que os 92 prefeitos do estado do Rio de Janeiro passem a levar a sério a educação. E eu não estou inventando nada, isso foi feito no Ceará e funcionou, sabe? Então, os prefeitos vão parar de nomear qualquer um para secretário, qualquer um para diretor da escola, vão colocar projeto pedagógico, formação continuada, educação conectada, merenda escolar, as instalações, vão colocar tudo isso como prioridade. O problema da educação é que a educação é um projeto estruturante de longo prazo que perpassa um governo, e aí o governo não quer. Como a eleição vem antes, quem planta tâmara não colhe tâmara, né? Tem um ditado árabe que diz isso. Exato. Sabe? E a gente precisa olhar que alguém precisa plantar tâmara, ainda que não vai colher. E como para a gente que tem a visão de que a gente tem que fazer o certo, a gente está indo para a política para fazer o certo, e não para fazer o que é bom para a nossa eleição, porque a eleição para a gente não é fim em si mesmo, educação é prioridade. Também, ainda na educação, a gente tem um novo ensino médio. E no ensino médio, dos 5 itinerários formativos, o que aconteceu com o ensino médio? Foi expandida a carga horária para 3.000 horas no ensino médio, das quais 1.200 são chamados itinerários formativos que os alunos escolhem. E que os alunos escolhem, cada escola tem que oferecer pelo menos 2 dos 5. Matemática e suas tecnologias, português e suas tecnologias, linguagem e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais e suas aplicações e itinerário formativo técnico profissionalizante. Nesse itinerário formativo técnico profissionalizante, na minha opinião, tinha que ser obrigatório a ter disponível em todas as escolas do estado do Rio de Janeiro e, inclusive, com competências e habilidades associadas às economias das regiões. E com núcleos comuns a todas as atividades. E adivinhem qual é um dos núcleos que eu acho que é fundamental, pelo menos a nível conceitual, básico, que eu acho que tem que ter lá. Contabilidade. 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 Tem que estar a contabilidade. Tem que estar a contabilidade. As pessoas, qual o volume que vai ser, aí tem que discutir o projeto, a carga horária desse projeto pedagógico, mas tem que estar ali a contabilidade. Uma educação financeira, né? Educação financeira, sabe? Então isso... Alinhado. Já me candidato. Mas enfim... Mas muito bom, viu? Muito bom. Você tem dito. E na parte a parte de infraestrutura, eu mapeei 28 pontos para lutar por infraestrutura aqui no Rio. Alinhado a isso aí, então, já que você vai falar, né? Uhum. Como você analisa a atuação do profissional da contabilidade para o desenvolvimento econômico do Estado? Cristo falava em sal da terra, luz do mundo, né? Vocês são a luz do Rio de Janeiro. A gente fica muito perdido sem vocês. Vocês sabem disso, eu não estou falando nenhuma coisa que vocês não... É a ciência do patrimônio, né? A gente, quando está fazendo... Porque o nível de insegurança jurídica, eu falei há pouco da falta de transparência, do como... E a gente tem uma expressão que descreve bem o que é a
enfim, a parte tributária no Brasil, a parte das obrigações do Brasil. O Brasil tem uma frase que diz, vivemos um manicômio tributário. Cara, assim, a primeira vez que eu vi essa expressão foi, cara, quem criou é um gênio, porque a sensação que a gente tem é que é um manicômio tributário. Os casos do IPI são os casos mais divertidos do mundo. Divertido, você não sabe se você chora ou se você ri, mas vamos lá. Você faz biscoito é um imposto, é uma alíquota, chocolate é outra. Aí você faz um biscoito coberto de chocolate, você se lascou agora. Liga pro contador urgente aí, pergunta para ele o que fazer, que você não entendeu. Você se lascou. Exatamente. Melhor você nem fazer esse produto, entendeu? Porque vai ter problema, sabe? Então, realmente, nós somos essenciais, né? São essenciais, é óbvio que são essenciais e precisam, inclusive, de quem quer. O observatório, outro dia eu tive quando eu vi o observatório social, eu entrei em contato com o observatório social. Não era candidato, nada. Isso era 2019, sabe? Mário, o nome dele. Falei, Mário, quero fazer uma reunião contigo. Eu sou dirigente de clube, eu sou empresário, sou não sei o quê. Cara, eu quero colocar à disposição de vocês. Eu sei que eu não posso participar, porque eu sou filiado a um partido político. Então, mas eu só quero que você saiba que se eu puder ser útil a vocês, pelo que vocês fazem, você pode contar comigo. Sabe? Ele foi tomar um café comigo lá na ABB. Entendeu? E eu coloquei, foi só para dizer isso. Eu falo, Mário, eu só tenho uma frase para vocês. Eu aprecio muito o trabalho que vocês fazem, sabe? E o que eu puder colocar à disposição de vocês, conta comigo. Entendeu? Então, eu acho que isso responde um pouco a pergunta do que eu acho de como eu acho que o papel de vocês é fundamental. Perfeito. Verdade. Obrigada mais uma vez, né? Porque eu acho que você está enchendo aqui realmente a nossa bola. Nós contadores, não sei o Mansur, mas eu vou sair. Pra nós, hein? Pois é, né? Mas eu vou sair daqui assim, estado de graça, porque falar bem do contador. Pelo contrário, vocês vão sair daqui com um piano nas costas maior ainda, porque se antes vocês não achavam que vocês eram tão fundamentais para o Rio de Janeiro, agora eu estou deixando isso bem claro para vocês. Mas a gente precisa que mais pessoas reconheçam e falem isso para nós. A primeira coisa que eu vou fazer é a gente fazer um seminário, alguma coisa, só com os pontos de maior relevância, ocupados por área de maior influência para nós trabalharmos na legislatura do Rio de Janeiro. Eu vou puxar isso, olha, vamos fazer um seminário aqui, vamos começar, vai começar o mandato de todos nós, deputados. Sabe? Perfeito. Vamos fazer uma reunião com eles para dizerem para a gente, na largada, quais são, o que eles dão um prazo para vocês elaborarem as coisas. Vamos sentar na plateia e vamos ver o que vocês apontam como os maiores desafios nossos para os próximos 4 anos. E todo mundo, gente, eu quero atuar lá dentro de maneira muito consensual. Sabe? Porque eu não sou um cara de polêmica. Tanto é que o grupo que a gente criou, o Coalizão, está todo mundo lá, o governador, o Nicola, o Portinho, o Siciliano, está todo mundo lá dentro. Sabe? Política é isso, né? É a arte. É a construção do consenso. É a construção do consenso em direção ao bem comum. Sabe? Se eu tivesse que resumir, eu diria assim, é o consenso em direção ao bem comum. Exatamente. É claro que essa direção do bem comum, ela encontra, você enxerga, eu como liberal, direita, tudo mais, eu enxergo que ela é por aqui. É claro que vão ter outros colegas bem intencionados na LERJ enxergando que é por lá. E a gente vai debater se vai ser por aqui, se vai ser por ali. Sabe? A única coisa que eu vou sempre propor a eles é, olha, vamos combinar de ninguém levantar da mesa enquanto a gente não decidir qual é o caminho. No diálogo. Perfeito. Bola contigo, Magno. Vamos lá. Meu caro deputado, se assim me permite. Se vocês me ajudarem, por isso que está ouvindo a gente. O Rio de Janeiro tem a maior alíquota de CMS do Brasil. Fala pra gente um pouquinho do que você pensa disso e um pouquinho de como você pretende atuar na questão da carga tributária do Estado como deputado. Vamos lá. Eu não sei por que o Rio de Janeiro decidiu ser o estado mais caro em diversos índices. A gente viu agora com a lei nacional, mas a gente estava vendo combustível e energia elétrica mais caro do país. Sabe? Isso não é uma coisa... Sabe? Por que vai ser o mais caro do país? Sabe? Cada mudança dessa, cada pequena mudança dessa, gente... São milhares de empregos no Rio de Janeiro. São milhares de famílias conseguindo viver no Rio de Janeiro.
Por que nós estamos fazendo isso, gente? Muitas vezes a sensação que eu tenho é que a conta é feita uma conta faz-se uma regra de 3, que assim, eu vou botar a conta, o ICMS mais caro aqui, e eu vou arrecadar mais aqui. Se eu diminuir, vai dar... Não, negativo. Se você abaixar o ICMS, você sobe a cadeia inteira. Quando você sobe a cadeia inteira, você começa a ganhar onde você não ganhava. Na escala. Você ganha. Isso não é uma regra de 3, sabe? Não é diminuir aqui, perder aqui, sabe? Pô, a gente está fazendo conta errada ou não está fazendo conta. Sabe? Então, quando eu olho, por exemplo, a Lei Complementar 160/2017, da convalidação dos incentivos fiscais, que acabava com a guerra fiscal, né? Que, chegou uma lei brilhante, vamos acabar com a guerra fiscal. Aí todo mundo, você pode colar, né? Colar o jargão, né? Copiar as alíquotas dos estados limítrofes da mesma região. O que fez o Rio de Janeiro com relação a isso? Nada, deixa o nosso lá em cima mesmo. Sabe? Guerra fiscal, o Rio de Janeiro tinha guerra fiscal, o Rio de Janeiro era de paz. Assim, não, vocês brigam aí que eu vou ficar ali, não vou baixar a minha alíquota, não. Sabe? Eu estou brincando aqui por uma coisa que é triste, que já fez várias pessoas irem embora do Rio de Janeiro. Várias empresas. Várias empresas irem embora. Então, assim, gente, a gente tem que olhar para isso e dizer que o Rio de Janeiro tem que ser competitivo. O Rio de Janeiro tem que ser, resumidamente, parceiro de quem produz. O Rio de Janeiro tem que olhar para a questão dos créditos tributários acumulados e tem que criar um programa para resolver isso. Não dá para o cara que sabe que vai gerar crédito tributário, não vai ter como compensar isso, como utilizar, se ele vai embora do Rio, ele não vem para o Rio. Ele faz uma conta rápida e tudo mais, ele fala, vou embora do Rio, ou nem vou para o Rio, sabe? Gente, por favor, a questão de substituição tributária no Rio de Janeiro está excessiva aqui. Uma série a questão a gente recolhe, por que a gente recolhe tributo um mês antes de São Paulo, o recolhimento nosso aqui, sabe? Para quê? Você nem recebeu ainda, você já está recolhendo. Antecipação, né? Sabe? Então tem coisa aqui no Rio de Janeiro que a gente está falando, cara, a gente está fazendo errado isso. Então essa parte tributária, o ICMS do Rio de Janeiro, é caro, a gente precisa efetivamente reduzir as alíquotas, fazer conta e ver onde a gente consegue reduzir as alíquotas de maneira responsável. Não estou pregando irresponsabilidade, não. Eu sei que o Rio de Janeiro tem regime de recuperação fiscal, não estou vendendo para me eleger facilidade, não, sabe? E nem estou pilotando a máquina, tudo mais, para quem está sentado lá na cadeira tem os seus motivos. Mas eu quero crer que não há razões para o Rio de Janeiro ser tão mais caro do que os outros estados. E isso tem que ser provado, tem que ser mostrado, não sabe? Por que aqui é mais caro, não sabe? Por que caminhão saía de São Paulo e abastecia em São Paulo e abastecia no Espírito Santo e não abastecia no Rio de Janeiro? A gente tem que fazer um retorno realmente, trazer essas indústrias e essas fazer uma reflexão, né, de sobre volta essas aqui para o questões. nosso Rio de Janeiro. Magno, você quer comentar a sua pergunta? Bem, eu acho brilhante a exposição do George, né, o nosso candidato a deputado, se assim me permite novamente, e acho que a máquina pública é uma máquina cara porque ela, acredito eu, nesses 28 anos que eu vivo a máquina por dentro dela, né, como servidor público, a gente viu muita coisa. A gente viu gestões que não deram continuidade, gestões que não tinham planejamento a longo tempo e gestões que não tiveram critério ao contrair dívidas, aliado a um processo de correção da dívida do Estado de Janeiro até 2013 muito elevado. Então isso talvez justifique uma parte do problema econômico que a gente vive hoje. Sem dúvida. Acaba se virando um círculo vicioso e nesse ciclo todos perdem. Eu acho que a solução é por aí. Repensar e rediscutir o Estado do Rio de Janeiro para que a gente possa achar a saída. Perfeito. Maravilha. Eu agora tenho uma perguntinha também, que a gente, assim, falamos muito em desburocratização, né? Tudo aqui é uma burocracia só. O meu número, aliás, é 30 mil, justamente para não precisar nem levar colinha. Pois é, tá vendo? Eu gostaria de saber se na sua proposta, né, se existem ações com foco na desburocratização, mas eu já lhe explico o porquê. Nós, contadores, a gente sofre muito com esse excesso de declarações acessórias que nós temos que fazer. Que a gente sente que trabalha mais para o próprio governo do que para os próprios nossos empresários, né?
Então, queria saber assim, quais seriam essas ações? Se você tem alguma coisa voltada para a desburocratização, para diminuir esse excesso de declarações, quais seriam essas ações? Eu conversando com vocês, eu sei que tem certidões do Estado, por exemplo, que duram 6 meses, que poderiam durar 1 ano perfeitamente. Sabe? Perfeitamente poderiam durar 1 ano. Sabe? E a sensação que eu tenho quando dura 6 meses é quase que para fazer tropeçar, né? Bota essa pedra aqui no caminho, que se puder o cara vai cair. Quando cair uma parte aqui, vou em cima, entendeu? Então, esse tipo de desobrigar. O Brasil, aliás, quando você pega o ranking do Doing Business, o Brasil está lá no acho que é 144, sei lá, país que mais gasta horas. Não é para pagar imposto, é só para cumprir as obrigações. Não é nem o quanto você paga de tributo que eu estou falando, não. É só para a gente cumprir as obrigações que nós temos. Sabe? Aliás, eu sou um super defensor do IVA, né? Porque o IVA não é pena que não é pauta estadual. Né? Mas se eu puder, eu vou para Brasília lá, já que eu não vou estar deputado estadual, mas eu levo um cartaz lá e abro e falo, IVA, por favor, já no Rio de Janeiro, no Brasil. Então... Enfim, eu tenho essa visão de que o que o Estado efetivamente precisa. Muitas vezes o Estado pede coisas que ele tem como ter de outros caminhos. Já está interligado. Mas ele pede só para te pedir, bota mais isso aí, me dá mais isso aí. Mas você não tem, eu já não te prestei essa informação por ali, você já não tem como processar. Tenho, mas bis in idem. Né? O direito penal é proibido o bis in idem, né? Você não pode punir 2 vezes alguém pelo mesmo. Mas eu acho que essa regra não vale para vocês. Eu acho que vocês são punidos 2 vezes, várias vezes. Assim. Não, só 2, regra, não. É regra, nossa. Você eu quero isso. Mas eu já não, manda de novo. Não tem aquela pessoa meio ineficiente. Às vezes você trabalha com as pessoas que são meio ineficientes, né? Você manda para a pessoa uma coisa, daqui a uma semana ela te pede de novo. O Estado é meio assim, né? Não, me manda de novo. Mas eu já te mandei, manda de novo aqui. Tá com fulano lá, não vi, manda de novo. Não pode. Ele está falando alguma coisa diferente do que a gente passa, né? Não, né? Porque ele é empresário mesmo. Exatamente. Ele, além de ser empresário, ele deve se relacionar muito bem com o contador. Com o contador dele para saber de tudo isso. Porque é verdade, a gente às vezes repete 2, 3 vezes, 4 vezes, a gente mandou. A pessoa às vezes não salva, ou tem preguiça de procurar no e-mail. Mas eu já mandei, manda de novo. Não encontrei aqui não, pode mandar de novo? Manda de novo, sabe? É verdade. E ainda por cima, depois, eles vão lá e pegam para ver se está igualzinho. Porque se tiver diferente, você ainda vai levar uma multa. Ele esconde aqui, manda de novo que eu não recebi, tá com o papel aqui. Pois é verdade. Aí quando você manda, ele faz assim. A gente passa por muito isso. E uma coisa ruim pra gente, um exemplo, essas declarações, por exemplo, que a gente chama de acessórias, tem muitas delas que elas estão interligadas, as informações estão ali. Não precisaria serem tantas, entendeu? Pode ser uma para um ambiente, outra para uma para o município, uma para o estado, outra para a federação, e acabou. E aí eu fico me perguntando, por que é que nós não temos um local em que isso é centralizado e distribuído dali? O CNPJ não é nacional, gente? O CNPJ não é nacional. Por que é que num único local nesse país a gente não concentra todas as informações e os entes que processam o que eles querem dali? Com certeza. Esse é o nosso sonho de consumo. Mas a gente tem que brigar por isso. A gente vai brigar por isso. A gente vai ter que brigar por isso, sabe? Não pode ser desse jeito. Isso daria mais tempo para nós fazermos outras coisas que não só as declarações, né? Porque orientar o empresário. Orientar o empresário, fazer o empresário poder empreender mais. O empresário hoje ele gasta a hora preocupado, assustado, sabe? Ele gasta a hora preocupado com que não deveria. Ele tem que estar melhorando o produto, a promoção, o preço, e não como é que ele faz para se proteger do Estado. O Estado, o Churchill tinha uma frase que eu acho que é maravilhosa. Quer dizer, vocês acham que o empresário é o lobo a ser abatido ou a vaca a ser ordenhada, quando na verdade é o cavalo que puxa a economia. Muitas vezes o empresário está sendo tratado como vilão. E onde ele é tratado como vilão é justamente na parte de vocês. Entendeu? Sabe? Vocês acabam sendo o mensageiro da desgraça. Entendeu? Sabe? Estou quase achando que tu é contador. Né? Pois é. Mansu, acho que você tinha mais uma pergunta, né? Para fazer. Se falar assim, basicamente, você já falou tanta coisa,
Foi bastante esclarecedor, viu? Tá sendo um prazer te conhecer aqui. O prazer é meu. Muito grande, assim, para ser bem sincero. Obrigado, meu irmão. Certo? Que você possa aí falar pra gente mais do seu projeto, né? Sucintamente. Assim. E ali entrando como deputado. Bom, vamos lá. O meu projeto, eu vou colocar em 2 pilares, né? O primeiro, eu falei aqui do Estado, né? Do Estado que ele, ao mesmo tempo, ele é pró-desenvolvimento econômico, ele dá liberdade, né? Um pilar do desenvolvimento econômico, e o outro pilar, ele dá assistência. Ele tem acessibilidade social, sabe? Nesse campo, a minha principal atuação será, não única, mas será na parte de educação, que é a minha paixão e meu senso de obrigação. Uhum. E meu outro pilar é o desenvolvimento, no desenvolvimento econômico, em uma frase, tornar o Rio de Janeiro parceiro de quem produz, sabe? Trabalhar ao máximo para que o empresário chegue ao ponto de olhar para o Rio de Janeiro e falar, pô, o meu Estado, é claro que o Estado tem obrigações de arrecadar, de tudo mais, para poder, inclusive, no momento que precisar, dar assistência. Mas, quando ele olhar para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro for mais fácil para ele produzir e ele trabalhar do que outros estados, ele vai dizer, o meu Estado é meu parceiro. Porque cobrar ele tem. Vocês, quando cobram do honorário do empresário, vocês cobram. É óbvio que tem que cobrar, entendeu? Mas você é um parceiro da pessoa que trabalha contigo, do teu cliente. Você é um parceiro, sabe? Então, essa visão de que o meu Estado é meu parceiro. Ele me cobra porque ele tem que me cobrar. Ele tem obrigações, mas ele é meu parceiro, entendeu? Se o Estado do Rio de Janeiro for parceiro, como vocês são dos empresários do Rio de Janeiro, está resolvido. Eu quero que o empresário chegue a ter essa visão. Que quem produz no Rio de Janeiro tenha essa visão. Que ele enxergue, diga assim, pô, o meu Estado me ajuda, sabe? Agora, não é a ajuda porque eu sou amigo do rei. Isso não pode. Com certeza, todos concordamos com isso. O que eu quero para todos. Entendeu? O que é bom tem que ser bom para todos, sabe? E isso no Rio de Janeiro também muitas vezes se perde. Quer fazer um comentário, Mansur, sobre isso? Não, uma visão importante, né? A gente sabe que hoje, nós que estamos nessa carreira há décadas, né? A gente sabe que aqui tem uma junta comercial hoje que a gente pode trazer aqui um elogio, né? Não vamos só bater, mas sim, a junta comercial hoje está fazendo um trabalho esplêndido. E não, a gente tem que ser. Sim. E não é um governo nem outro. Temos várias pessoas trabalhando bem. Se outras estão trabalhando mal, né? Eu acho que automaticamente, e aqui nós estamos fazendo a política da boa política, sim, temos que fazer como sociedade, como meio você falou, sim, né? Porque o mal vai sendo expurgado automaticamente. À medida que a gente consegue dar a mão dos que pensam plural, pensam na sociedade, então eu acho que esse é só um exemplo de que uma lei da liberdade econômica que veio lá no governo federal, entendeu? Então aqui nós não vamos, porque eu também não quero aqui, eu sou apartidário, o meu partido é o Brasil e a sociedade como um todo, como você falou aí, que tem que ser igual para todo mundo. Aqui ninguém quer ser amigo do rei, muito pelo contrário. Todos somos amigos do rei, porque todos nós pagadores de impostos. Né? E como pagadores de impostos, todos temos que ser, né, assim, parceiro do Estado, assim como o Estado poder fazer políticas públicas para quem precisa. Para quem precisa. Não é isso? Exatamente. Então essa é uma ponderação que eu queria fazer. Maravilha, perfeito. Magno, tem alguma... Bem, eu acho que a gente já pode começar a encaminhar, né, para as conclusões, e não querendo cortar ninguém, eu posso dizer que estou muito bem impressionado com o George, né? E eu acho que a gente tem que sempre caminhar na mesma direção. Acho que o que falta em todos os caminhos, em todas as questões políticas, é diálogo. E eu acho que o diálogo é o caminho principal para se fazer essa árvore chamada política frutificar. Deu para perceber que o nosso deputado, se assim me permite, pela terceira vez,
é um homem do diálogo. Obrigado, Magno. Isso faz com que a gente fique bem esperançoso na próxima legislatura encontrá-lo na Alerj como um grande parceiro. Não só do CRC, não só da classe contábil, mas também dos servidores públicos, né? Os bons servidores públicos. Os bons servidores públicos. Isso é muito importante, mandar uma mensagem assim, do que eu penso sobre o serviço público. O bom servidor, a gente tem que criar todos os mecanismos de estímulos, incentivos para o bom servidor, sempre. Entendeu? Toda a verticalidade possível, todo o prêmio possível. É exatamente isso que a gente faz na iniciativa privada, não é isso? É você dar, sabe? Cara, quem é bom, abre a avenida. Agora, o que muitas vezes acontece? Muitas vezes o bom servidor ele é misturado, completamente misturado com o mau servidor. Sabe? Ele não é reconhecido, o trabalho que ele faz, ele trabalha ele vai lá, vamos dizer, está trabalhando por nós 4 aqui. Faz o melhor dele e recebe igual aos outros que faz são o melhor dele e recebe igual aos outros. E na hora que alguém fala, critica, os outros colocam como se fosse, não é isso. Pelo contrário, a gente quer a valorização, a gente quer o reconhecimento. A gente no Novo, a gente tudo é processo seletivo, tudo para secretários. O Zema lá em Minas, os secretários do Zema são todos processo seletivo. Sabe? Meritocracia, acabou. Quem é o melhor é o fulano, acabou. Não. O fulano pode vir de onde quiser, pode não sei o que, se ele é o melhor, acabou. O serviço público hoje em dia tem um teto, muitas vezes tem um teto que são os cargos de confiança. Para que diabo você quer cargo de confiança, sabe? Cargo de confiança até a 20ª linha. Que confiança é essa que você precisa que o cara lá Você não quer cargo de confiança, você quer poder nomear alguém lá embaixo, porque aquele lá embaixo faz parte da tua pirâmide de poder na política. Entendeu? E que é o espaço que era para estar ocupado pelo servidor, sabe? Esse tipo de coisa, isso só gera... E aí quem é colocado lá embaixo sem mérito, ele fica devedor. Não, ele fica desmotivado. Ele deve dinheiro, ele deve salário, sabe? São os esquemas que a gente vê acontecer, sabe? A rachadinha, as coisas. Isso é gente que foi alçada a posições que não deveriam estar e tiraram a posição, botaram um teto num servidor que não era para ter teto. Ele não pode progredir porque daqui para frente, daqui para cima tem que ser um indicado. Que diabo de indicado o quê, cara? Quem é o melhor para a posição não é o cara que veio de baixo subindo até em cima. Entendeu? Perfeito. Desmotiva, né? Desmotiva. Quando você trabalha, você tem 3 formas você tem 3 formas de enfim, o trabalho de um servidor, de um colaborador, ele tem 3 parâmetros. Salário, ambiente e progressão. São as 3 coisas que você, quando você está olhando para o teu servidor, você tem que estar avaliando, para o teu servidor, para o colaborador, você tem que estar ponderando se você o que você está, qual é a vida dele ali. Se coloca no lugar dele de maneira empática. O que você está fazendo com relação a esses 3 parâmetros? Se ele não tiver o salário, o ambiente de trabalho, e aí eu começo, você chega no ambiente de trabalho, você está trabalhando por uma série de caras que não estão trabalhando. Pô, cara, isso é absolutamente desmotivador. Entendeu? E aí você olha para cima, o lado está assim, aí você olha para cima na tua carreira, tem um teto, porque em cima de você, por melhor que você seja, vai entrar alguém pela janela indicado pela política. Cara, não tem nada mais desmotivador do que isso. Muito desmotivador, verdade. Exatamente. Agora, já estamos chegando no final, agora eu vou pedir a sua consideração finalzinha aqui para falar aqui para os nossos contadores, para os nossos amigos da contabilidade, né? E profetizando, como o nosso querido Magno estava falando, ele já falou 3 vezes, né? Vamos falar aqui uma 4ª vez, o deputado, né? Então, vale aí as suas considerações finais para poder a gente encerrar esse grande podcast. Olha, Ilana, Renato, Magno, eu quero agradecer muitíssimo por esse bate-papo delicioso com vocês. Acho que a palavra que melhor descreve isso. E eu só estou preocupado se daqui a 4 anos, depois de eu encher o saco de vocês por 4 anos, vocês vão me receber assim novamente. Ou o contrário. É verdade, a gente vai pedir tanta coisa. Olha, eu tenho minhas dúvidas aí, mas temos pleitos. Mas dizer para vocês que eu vou trabalhar 4 anos para justamente o Rio de Janeiro ser parceiro de quem produz
e que quem faz essa interface hoje, quem produz e o Estado hoje são vocês. Vocês é que estão no meio dessa confusão, justamente. Não sabe? Vocês é que estão aparando esse problema. E muitas vezes de olhos vedados, porque a lei não é clara, sabe? O comportamento de quem está do outro lado do balcão não é claro, sabe? E você tem uma obrigação, uma responsabilidade, às vezes uma responsabilidade muito grande com o teu cliente, sabe? Com o teu cliente. Sabe? E você precisa de uma resposta e você não tem essa resposta porque não há nada que diga para você por onde seguir. Sabe? Essa escuridão a gente quer acabar. Sabe? Essa escuridão a gente quer acabar. Fantástico. Perfeito. Né? Peraí, antes de mais nada, eu tenho que mandar um abraço pro meu contador, Fred Pires. Esqueça dele não. Pô, cara, a importância. Eu falei aqui o programa inteiro da importância de vocês. Eu não mando um abraço para ele, amanhã eu tô lascado. Com certeza a gente já tem essa consciência que, pelo teu conhecimento que você demonstrou aqui, por essa, né, vasta percepção empresarial, a gente vê que você tem um bom parceiro contador, com certeza. Importante tem também um você amigo. Falar de novo teu número aí também. Tenho um amigo, eu tenho um amigo. Eu tenho Então, um parceiro, como eu quero, negócio, mas porque o Fred não é só um parceiro, o Fred é um amigo mesmo. O Fred virou um cara ao longo desses anos todos. Você constrói uma relação realmente de confiança, de amizade, mas hoje nós somos amigos mesmo, de familiares e tudo mais. Eu fui me candidatar, o Fred olhou para mim e falou assim: Jorge, o que você precisar que eu faça para ajudar na contabilidade da tua campanha, essas coisas, você pode contar comigo. Eu não quero nada por isso, eu quero apenas que você seja a pessoa que eu conheço, que é correta com as coisas. E só para concluir, né, assim, um pensamento que eu já tenho há muito tempo, que nós temos, né, que todos aqueles todo empresário, todo mundo que decide empreender e tem escolhe um bom contador, uma boa empresa contábil para ser sua assessoria, ele tem assim 95% de chance de ter muito sucesso. Isso é total verdade. O Fred eu conheci pelo meu professor Zé Guilherme Pinheiro Cortes, que foi meu professor na FRJ em matemática financeira, economia da engenharia C, que era matemática financeira. Ele adorava o professor Zé Guilherme. Zé Guilherme, me indica quem você... Ele falou: Jorge, o Fred é brilhante, filho do Luiz Antônio, cara brilhante, pode ir com ele. E enfim, nada melhor do que você começar muito bem um projeto com um grande parceiro. Eu tive essa felicidade. Testemunho. Perfeito, perfeito. Bem, pessoal, nós tivemos aqui esse bate-papo super agradável com o candidato a deputado estadual, Jorge Neder. 30 mil é o número dele. 30 mil. Então, daqui a uma semana estaremos aí já com novidades, se Deus quiser, não é isso? Daqui a uma semana eu já começo a ligar para vocês e dizer: agora é para trabalhar. Mas, gente, olha, só para realmente deixar uma mensagem aqui, eu preciso de ajuda para chegar no final. Né? A reta final é essa, porque a população toda deixa para decidir na última hora. Então, por mais que você tenha feito o seu dever de casa, tenha estudado, trabalhado, montado, estou aqui sem voz, de tanto trabalhar, tanto... ontem eu terminei de passar na Cruzada São Sebastião, apartamento por apartamento. Eu já tinha passado 546, ontem eu passei 420 apartamentos. Porta a porta batendo, tudo mais. Porque o projeto da comunidade é 17 anos, tudo mais, as pessoas... Quem é de verdade sabe quem é de verdade. Então você vai olho no olho com a pessoa e a pessoa sabe que você está ali trabalhando há tanto tempo. Estou aqui sem voz. Mas é a última semana e possivelmente 70% da população ainda não decidiram quem votar. Os números que a gente tem historicamente são assim. O pessoal entra na última semana, ninguém sabe quem votar. E aí você fica num esforço louco para que na última hora, para as pessoas te verem e para que na última hora as pessoas não decidam o voto olhando num papelzinho que encontraram no chão no caminho da eleição. Porque se fizerem isso, todo esse nosso esforço aqui vai por água abaixo. Vai por água abaixo. Então, o esforço de multiplicar é muito importante e vocês, como grandes representantes, eu queria muito poder contar com a força de vocês. Estamos juntos. Muito Isso obrigado. Aí, muito obrigada, viu? Obrigada, pessoal. E até o nosso próximo ConteCast.